O presidente da Assembleia Municipal de Sussundenga está detido, indiciado de roubo de cerca de 2 milhões de meticais. A Procuradoria confirma a detenção e diz que a medida visa investigar o seu envolvimento no caso. A Procuradoria confirma a detenção e esclarece que tal medida visa investigar o seu envolvimento no crime. O caso foi despoletado já há alguns meses e foi denunciado pelo presidente do Conselho Municipal de Sussundenga. Enquanto se compõem as peças do crime de desvio de cerca de 2 milhões de meticais, a Procuradoria, com aval do Tribunal, decidiu deter Jacobo Muyambo, presidente da Assembleia Municipal, para investigações. No âmbito de um trabalho que a Procuradoria vem desenvolvendo, de investigação de desvio de fundos no Conselho Municipal, encontramos lá algumas evidências e porque ele em liberdade poderia perturbar a instrução, optamos por promover a detenção dele e o tribunal assim também colaborou, foi detido. Já há uma auditoria que está a decorrer e acredito que já pode estar até na reta final, lá mesmo dentro do Conselho Municipal, mas também decorrem outras ações visando a recuperação de ativos, aquilo que foram adquirindo com esses valores, pelo menos daquela parte que já se recuperou, que já se apurou de 1.800.000. A Procuradoria não avança com outros nomes envolvidos no caso e justifica que tal é para não interferir nas investigações. As famílias que viram suas casas serem demolidas na passada quinta-feira, no município da Matola, encontram-se a viver ao relento e em condições precárias. Umas contam que receberam aviso da idilidade, mas por não possuírem outro lugar por habitar, permaneceram em regiões proibidas. Ruína é o cenário que caracteriza esta zona do bairro de Chumene, município da Matola, onde na passada quinta-feira foram destruídas cerca de 10 residências. Genito Romão não escapou da destruição. 2 dias depois, teve de erguer esta barraca para dar um teto à sua filha e esposa. As coisas não estão a ser nada bem, estamos a dormir no relento conforme vem, não temos teto, não temos nada assim. Estamos a tentar improvisar umas lonas, essas casinhas, mas que não são nada seguras. Genito conta que teve informação prévia da idilidade da Matola para abandonar o local, porém não tinha para onde ir. Apenas tivemos aviso da parte do município que trouxe uma ordem de demolição das casas num prazo de 15 dias. A semelhança deste jovem, Olga Matavel, também foi avisada, mas suas condições financeiras deficientes não lhe permitiram que se retirasse. Nós não temos como, porque eles quando chegaram, foi no mês passado que nos deu as papéis dizer que temos prazo de 15 dias, depois dentro desses 15 dias vão vir, levaram nossos números para lá. Então quando levamos nossos números, eles disseram que vão nos chamar para reunir sobre esse espaço, porque nós queremos sair, porque aqui é água. Há 9 anos que Olga morava aqui, junto com os filhos. Explica que quando a noite cai, estas chapas servem de quarto. Não, agora vivo aqui onde está a ver, nós dormimos aqui mesmo. Ainda este sábado, membros da bancada do MDM na Assembleia Municipal da Matola fizeram-se ao local para se inteirar da situação. O mote da destruição destas casas é que estão perto de uma zona propensa às inundações. E todos concordamos que sim, senhor. Agora, se se destrói a casa de uma pessoa que está numa zona propensa às inundações, esta pessoa fica ainda mais vulnerável. O improviso é regra por aqui. As casas foram substituídas por pequenas barracas. Todas as famílias permanecem aqui, aguardando um rumo. A idilidade da Matola diz que a partir da segunda-feira vai iniciar a transferência das 8 famílias afetadas pelas demolições para uma zona segura onde poderão fixar novas residências. Entretanto, a idilidade desencoraja as construções em zonas de risco. Agindo às colocações dos moradores da zona de Chumene, onde foram demolidas residências, o Conselho Municipal assegurou que a idilidade está a trabalhar para dar rumo às famílias desalojadas. A resposta já foi dada, a resposta está sendo dada. Portanto, em termos de situação daquelas famílias que viram suas casas destruídas, a Direção de Ação Social do Conselho Municipal já está a fazer um trabalho
desde o primeiro minuto do sucedido. E foram dados bastantes passos ou passos significativos, onde que já tem espaços identificados, onde que segunda-feira as 8 famílias, portanto, que estão naquela situação ou que estiveram na situação crítica serão enquadradas em espaços habitáveis, neste caso. Em princípio no bairro Sidoava ou Golhosa. Portanto, é uma certeza que teremos na segunda-feira. Mas já tem pelo menos nestes 2 locais previstos, locais para poder albergar aquelas famílias. O município da Matola pretende demolir cerca de 50 casas ilegais construídas em zonas de risco. De referir que esta não é a única zona habitada propensa a inundações no município da Matola. No ar, o Jornal da Noite da STV, dezenas de pessoas marcharam hoje na cidade de Maputo em apelo à responsabilidade dos automobilistas e peões nas estradas nacionais, de forma a reduzir-se os acidentes de viação que têm causado morte e feridos, além de danos materiais. No mês passado, cerca de 30 pessoas morreram em acidentes de viação, envolvendo, sobretudo, transportes interprovinciais de passageiros em Inhambane e Maputo. É neste contexto que dezenas de cidadãos saíram à rua este sábado para manifestar a sua preocupação com o elevado índice de acidentes de viação que estão a ceifar vidas humanas nas estradas do país, bem como a causar danos materiais. Na ocasião, apelaram aos automobilistas e peões a observarem estritamente as regras de trânsito. Há sempre acidentes, a dizimarem vidas, centenas de pessoas a perderem vidas. Entretanto, nós nos organizamos, jovens da sociedade civil, não podemos ficar indiferentes, ficamos sensibilizados. Então aqui estamos, vamos continuar com essas ações. É algo que o governo precisa intervir, mas também tem que partir de nós. A maior prioridade tem que ser nossa, de pensar mais nisso antes do governo. Temos que exigir do governo o que nós podemos apoiar. Os participantes defenderam ainda a necessidade de maior envolvimento das pessoas na sensibilização contra a sinistralidade rodoviária. Sabemos que nos últimos dias têm ocorrido vários acidentes e que têm dizimado muitas vidas, então sensibilizamos a todos os jovens, pedimos a todos os jovens que quando se fazerem as estradas eles tenham responsabilidades. É necessário que o governo crie dispositivos que obriguem os próprios motoristas a zelarem por aquilo que é o seu transporte. A marcha, que contou com a participação de membros da sociedade civil e algumas empresas, desembocou no circuito de manutenção física Antônio Repinga, local onde foi realizada uma feira de saúde. A avaria de semáforos na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, está a dificultar a circulação de automobilistas e peões. A situação é considerada grave e exige uma solução urgente, mas o município ainda não está em condições de resolver o problema. Em Pemba, os semáforos foram instalados no ano 2015 e sempre funcionaram com deficiência. Mas hoje a situação é considerada grave e perigosa para os automobilistas e os peões. Dos 5 semáforos existentes, 3 estão avariados. Quando não acende, já o semáforo obrigatoriamente tem que parar para esperar acender o verde. Já não posso esperar mais de 3 minutos, não acende o verde, praticamente tenho que andar assim. Só supera um bore e não ter técnico para ver, porque isto já é perigo, tanto que anda de motorizada, tanto que anda de carro, tanto que anda a pé, porque você vai dizer que já não acende. Mete a sua perna e já partido com o carro. Com certeza que é grave, foram postos ali para regular o trânsito, agora o que está a acontecer talvez está a confusionar mesmo o trânsito. O vereador de infraestruturas no município de Pemba, Zaid Abubakar, reconhece a gravidade do problema. No entanto, diz que a solução depende da chegada das peças encomendadas da África do Sul. É possível até o fim deste mês minimizar o problema, resolver não digo, mas minimizar o problema. O Hospital Provincial de Chimoio dispõe desde sexta-feira última de uma enfermaria modelo. A Ministra de Saúde, que inaugurou a referida enfermaria, chamou a atenção aos profissionais de saúde a prestar assistência médica humanizada aos doentes. O Ministério da Saúde iniciou desde o ano de 2008 a implementação de enfermarias modelo que se pretende sejam locais onde haja boas práticas de atendimento, sobretudo nas unidades de internamento.
Nazira Abdullah, que visitou as enfermarias modelo em Chimoio, disse após uma interação com os doentes ali internados que a iniciativa é igualmente uma estratégia que visa a humanização e a melhoria da assistência prestada aos nossos utentes, bem como para contribuir para a formação de novos profissionais de saúde. Destaca-se nestas enfermarias a prestação de assistência de qualidade humanizada, a melhoria da formação de recursos humanos e a oferta de condições de segurança. Nazira Abdullah instou os profissionais da saúde a pautarem pelo trabalho em equipe como forma de assegurar que sejam alcançados os objetivos de criação das enfermarias modelo. Para cada doente, utilizando os recursos existentes, usando a metodologia da realização de trabalho planificado e organizado, assim como o fomento do espírito da equipa. E isto deve ser feito por todos os trabalhadores. Questionada sobre as reais causas do incêndio do depósito provincial de medicamentos de Manica, a ministra da Saúde disse que investigações por parte de peritos de justiça ainda prosseguem e será partilhada a informação assim que os autores e as motivações forem identificados. Expositores da Feira Internacional Turismo queixam-se de fraca adesão ao evento realizado em Maputo. Dizem que há pouca promoção da feira, daí que poucas pessoas procuram ver as novidades da 5ª edição. Mas há quem conseguiu fechar parcerias. Exposições de todo tipo, desde esculturas, roupa, livros, produtos alimentares e até serviços, marcam a 5ª edição da Feira Internacional Ficani. Aqui, homens de negócios procuram vender seus produtos e fechar parcerias. Mas, contrariamente ao que se podia esperar, queixam-se da fraca adesão ao evento. Até agora tem sido bastante fraco. Penso que poderia ser melhor. Entretanto, há quem, no meio de pouca procura, consegue não só compradores, mas também parceiros. É o caso do Sr. Ernesto Stoy. Veio de Gaza e fechou 3 parcerias. Já aparece que muita gente tem muita parceria com muita gente que aparece aqui. Por acaso, há sucesso quanto a isso aí. Já conseguimos criar algumas parcerias boas. Afirmamente, já confirmada, já conseguimos 3. Alguns visitantes tiraram um sábado para passear com a família e visitar a exposição da feira. Estou a gostar, gostei muito. Isto há muita coisa que nos representa. Eu acho que todo mundo deveria vir experimentar e saber o que é que o Moçambique tem a oferecer e tem coisas novas. A Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece anualmente, cujo objetivo é promover as riquezas turísticas do país. Além de exposição, são realizados seminários, desfile de moda, entre outras atividades. Cerca de 40 autocarros avariados pertencentes às empresas de transportes públicos dos municípios da Beira e Dondo serão transformados em salas de aula ainda este ano em Sofala. Depois da experiência realizada em Maputo pelo Governo Central na transformação das carcaças dos autocarros em salas de aulas, seguem-se agora as outras regiões do país. Em Sofala, acaba de ser feito um levantamento para este fim na extinta empresa dos transportes públicos da Beira, onde foram identificados 38 autocarros que serão transformados em salas de aulas. A informação do reaproveitamento destes autocarros foi dada pelo diretor provincial dos transportes e comunicações em Sofala, Elcio Cando, na qualidade de porta-voz do governo de Sofala. Nesta fase, feito o levantamento das carcaças, estamos a trabalhar junto do CFM, que será a entidade que irá fazer a recolha das carcaças para efetivamente, junto também da estrutura que foi indicada para fazer a transformação destes autocarros, que é a empresa Majet, passarmos a transformar essas carcaças em salas de aulas. Refira-se que a empresa dos transportes públicos da Beira foi desagregada recentemente em 2, ou seja, a empresa municipal dos transportes da Beira e a outra do município de Dondo. Saímos a esta altura para uma curta pausa. As notícias voltam a fluir no jornal dentro de instantes. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mosefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22,
o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23. Economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24. A inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento económico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo. E os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Tem um déficit. Secretária permanente. Bem-vindos ao. O que é que isto são? Ainda está A reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. Com o objetivo de raptar pela polícia. Esta é uma das vias para prejudicar. Quais são os grandes? STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o Plano Nacional. O Governo prevê boa campanha agrícola para a próxima época, avaliar pelas condições climáticas. O crescimento estimado para a produção alimentar é de pelo menos 7%.
O otimismo quanto ao desempenho da agricultura na próxima época foi manifestado pelo ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, durante a visita que efetuou nesta sexta-feira aos distritos de Muamba e de Matutuine, na província de Maputo. Trata-se de uma visita preparatória do lançamento da campanha agrícola 2017-2018, marcada para 25 de outubro próximo, pelo presidente da República, Filipe Nyusi. Ainda não foi apurada a quantidade de alimentos a produzir, mas o ministro adianta uma previsão de crescimento da produção na ordem de pelo menos 7%. Ainda estamos a planificar. Aquilo que posso adiantar é de que vamos crescer pelo menos a 7% o crescimento global. Teremos certamente produtos que vão crescer a 2 dígitos. Para o governo, este resultado é satisfatório e poderá ser alcançado pela previsão de condições climáticas favoráveis, melhor aprovisionamento de sementes, entre outros fatores. Pelas previsões climáticas, espera-se boas condições de chuva, o nível também de aprovisionamento de sementes e outros insumos é bom, melhor do que no ano passado. Portanto, mais uma vez, pensamos poder reeditar uma boa campanha agrícola em termos de aumento de produtividade e de produção agrária. No distrito da Muamba, o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar visitou campos agrícolas e uma grande unidade de produção da papaya. Em Matutuine, visitou campos de produção da macadâmia, cultura para a qual Moçambique pretende tornar-se num dos maiores produtores mundiais. Visitou plantações da batata, entre outras culturas. A aposta do executivo é a transformação da agricultura de subsistência, que é a que mais predomina no país, para uma agricultura orientada para o mercado, permitindo assegurar a autossuficiência alimentar e a exportação. Agora o desporto, o jogo entre Águias Especiais e Nkomati de Chinavani, inserido na 22ª jornada do Campeonato Nacional de Divisão de Honra, não se realizou porque alguns militares impediram a entrada das duas equipas ao local. Dezenas de militares no interior do campo de Mached a barrarem a entrada deste recinto desportivo. Do lado exterior, jogadores, equipa técnica e dirigentes do Nkomati de Chinavani, impávidos e sem nada a poder fazer, face à musculatura demonstrada pelos militares. O seu adversário, Águias Especiais, aguardava serenamente no interior da carrinha que o transportou para o campo de Mached. Mesmo depois do delegado do jogo, Manuel Lopes, ter efetuado uma chamada aos dirigentes do Mached para se ter acesso ao campo, algo que foi aceito, o jogo não se realizou. Isto porque a equipa das Águias Especiais abandonou o campo de Mached. As equipes chegaram a tempo e hora, né? A equipe de arbitragem também estava aqui, o próprio Águias Especiais também estava, né? O adversário, mas deparamos com uma força militar a barrar a entrada. Por isso, pedimos para falar com o responsável, não nos responderam, não disseram nada, viraram-nos as costas e olha, nós permanecemos aqui embaixo, aqui fora. Os dirigentes do Nkomati de Chinavani, líder da prova com 48 pontos, classificam a atitude dos militares de vergonhosa. Nós chegamos aqui dentro da hora que é necessário para o início do jogo, mas encontramos esta situação, que é uma situação clara, para uma vergonha nacional para o nosso futebol, porque isso não mostra desportivismo. O Nkomati já está no Moçambola, decidiu-se na última jornada, na penúltima jornada, aliás, em casa, é onde nós decidimos. Então aqui só vinham para festejar? Aqui vinhamos para festejar, claro. Facto curioso é que as Águias Especiais sempre fizeram os seus jogos no Mached, mas este não se realizou, poucos dias depois de alguns clubes terem ameaçado boicotar a última jornada do Campeonato Nacional da Divisão de Honra Zona Sul, em protesto contra uma decisão da Federação Moçambicana de Futebol. Duas das melhores equipas do país no ringue do pavilhão de Estrela Vermelha. Grande espetáculo proporcionado pelos artistas. Fazendo jus ao domínio inicial dos alvinegros, Nuno Tavares abriu o livro no minuto 9 e deu o mote para a noite de gala. Na marcação de uma grande penalidade, Ivanis Coludes empatou o jogo. E a fechar a primeira parte, mostrou serviço ao fazer o 2-1.
Mas estava escrito que Pedro Pinheiro ia brilhar ao fazer 2 golos que colocaram o Desportivo Jate a vencer por 3-2. Mohamed Buanar empatou novamente o jogo. Resposta pela mesma moeda de Pedro Pinheiro com hat-trick, jogo empatado a 4 bolas. Já no finalzinho do jogo, no lance contestado pelos alvinegros, Ivanisco Ludes sentenciou a partida ao fazer o 5-4. Um campeonato nunca é repleto apenas de bons jogos ou jogos chaves. O Desportivo é isto. É uma equipa extremamente competitiva, experiente e sabe o que está a fazer em campo. Foi o resultado justo, podia ter sido empate ou vitória para eles. Penso que o Estrela não precisava da ajuda deles. Bolas que não entram, eles assinalam golo. Jogadores que se atiram ao chão marcam falta de equipe. Quer dizer, isto é simplesmente uma vergonha. Com esta vitória, o Estrela Vermelha cimentou a liderança com 24 pontos, mais 6 que o Desportivo Jate, segundo classificado. Ainda no hóquei em patins, o Clube Estrela Vermelha promete cooperar na transmissão dos jogos internos, ou melhor, em provas internas, transmissão esta que será garantida pela STV Notícias. A 22 de setembro de 2017, o Grupo Soico e a Federação Moçambicana de Patinagem assinaram um acordo de cedência dos direitos de transmissão de jogos de hóquei em patins. Para o Estrela Vermelha, clube que tem cedido o seu pavilhão para a prática do hóquei em patins, este acordo irá permitir que a modalidade tenha maior visibilidade, assim como incentivar os mais novos a praticarem a mesma. O clube garante que irá continuar a ceder o seu pavilhão para que as provas decorram sem sobressaltos e que os moçambicanos tenham a oportunidade de acompanhar o evoluir da modalidade através das transmissões televisivas. Um grande gesto que conseguisse uma abertura para que o hóquei em patins, que até já é uma modalidade com poucos praticantes no país, possa ter esta janela que ajude na sua massificação. Em algum momento somos constrangidos por situações que se calhar não tivessem razão de existir se a informação entre nós circulasse com maior velocidade. Já a Federação Moçambicana de Patinagem reitera que a transmissão dos jogos engrandece o hóquei em patins. Com este acordo com a Estrela Vermelha a criarmos condições em termos de campo, tudo correrá às mil maravilhas. A nova jornada do Campeonato da Cidade de Hóquei em Patins disputa-se próximo fim de semana, sendo que esta ronda que irá marcar o início das transmissões dos jogos. Nosso telespectador já conhece a lei do amor? Acredita que há relações amorosas que são para sempre? Estas e outras respostas para encontrar na telenovela A Lei do Amor, que estreia na segunda-feira na STV. A história de amor é escrita por Maria Adelaide Amaral e Vicente Vilar. A Lei do Amor é uma telenovela que estreia segunda-feira na STV. Conta a história de amor entre Pedro, que é de uma família rica e poderosa, e Elô, uma jovem de família humilde e com pouco poder financeiro. Seu pai não vai deixar a gente ficar junto, não. A família de Pedro trama uma série de intrigas para separar o jovem casal que pretende viver um grande amor. Para tal, usa Susana para separar definitivamente o casal e consegue alcançar o objetivo. Pedro me traiu, Gigi. Me traiu. Depois de 20 anos de separação, Pedro e Elô se reencontram e reacendem a chama do amor de um pelo outro. Bastou um simples encontro para reviver aquele sentimento forte. 20 anos longe do Brasil, a primeira pessoa que eu vejo ao chegar é você. Uma coincidência e tanto. O casal uniu-se para lutar contra as artimanhas, não só da família de Pedro, mas também do poderoso marido de Elô, o Tião. Tião Bezerra é um empresário bem-sucedido e ao mesmo tempo cruel. Ele usa armas sujas para separar Pedro e Elô. Onde eu comprei Elô tem um monte à minha espera, mais jovens e mais bonitos. Esta novela promete emoções fortes e uma mistura de histórias de amor, ódio e traição. A Lei do Amor é uma novela a não perder na STV. Vai substituir a telenovela Totalmente Demais. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas.
Amanhã a cidade de Maputo terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 18, 33 de máxima para Xai-Xai, 17 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Domingo quente, em Tete, amanhã, 36 graus de máxima e 21 de mínima. 31 de máxima para Chimoio, 16 de mínima. 32 de máxima para Beira e 20 de mínima. Enquanto que Quilimane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 18. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 13. 30 de máxima para Pemba e 21 de mínima. 29 graus de máxima para Nampula e 19 de mínima. Até já! Vamos aqui juntar vários conhecimentos, dos iletrados até os mais letrados, e vamos, portanto, combinar tudo o que há como conhecimento, como saber. Tudo que concorra para o desenvolvimento do homem há de ser matéria de reflexão. Já estou a lançar um debate. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos olhar o mundo, começando pela África do Sul, onde o presidente Jacob Zuma incorre o risco de ser levado à barra do tribunal. O Tribunal Supremo das Apelações chumbou ontem o recurso apresentado por Jacob Zuma, que pedia a retirada das 783 acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Depois de, em 2016, o Tribunal Supremo da África do Sul ter negado arquivar o caso em que o presidente Jacob Zuma é acusado de 783 crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude fiscal, a Procuradoria-Geral e o presidente sul-africano impuseram o recurso ao Tribunal Supremo das Apelações. Esta sexta-feira, o Tribunal Supremo de Apelações rejeitou o recurso apresentado, alegando que o apelo feito sobre motivações políticas era irracional. Agora, compete à Procuradoria-Geral decidir se retoma ou não o caso, o que pode levar Jacob Zuma ao banco dos réus. O presidente sul-africano é acusado de ter recebido, quando era vice-presidente, subornos por um contrato de armas no valor de 4,2 bilhões de euros assinado em 1999 pela África do Sul, com várias empresas europeias. Na época, Zuma, ele foi indiciado, mas o processo foi abandonado em 2009 porque, segundo a Procuradoria-Geral, tinha motivações políticas. 400 pessoas deixaram ontem o grupo extremista Boko Haram e entregaram-se às autoridades camaronesas. Os desertores alegam que tinham sido raptados e forçados a lutar a favor do grupo jihadista. São ao todo 400 pessoas, das quais 58 homens, 86 mulheres e 244 crianças, que deixaram de lutar pelo grupo extremista Boko Haram e se renderam esta sexta-feira às autoridades camaronesas. Os desertores dizem que há 2 anos que foram raptados pelo grupo terrorista e forçados a lutar a favor do grupo jihadista. Mas agora, por sua livre vontade, decidiram abandonar o grupo e entregar suas armas.
O governador da região, For North, que faz fronteira com a Nigéria, apreciou o gesto dos desertores e pediu-lhes que convencessem mais militares a abandonar o grupo Boko Haram. Mas antes, os homens teriam de passar por uma assistência psicológica para livrarem-se da lavagem cerebral e ideologia do grupo jihadista. Os ataques de Boko Haram iniciaram em 2009 e já causaram pelo menos 20 mil mortes e mais de 2,6 milhões de pessoas abandonaram suas residências. Cerca de 600 migrantes africanos foram ontem resgatados no mar Mediterrâneo. Estes tinham como destino a Itália. O elevado número dos migrantes pode dever-se ao conflito militar na zona oeste da capital da Líbia, que dura mais de 3 semanas. A preocupação de uma nova onda de imigrantes na Europa voltou a crescer, quando esta sexta-feira a organização não-governamental alemã SOS Mediterrâneo resgatou cerca de 600 migrantes africanos no mar Mediterrâneo. Eles iam a Palermo, região italiana. Entre os migrantes da África subsaariana havia menores de idade sem companhia dos familiares. A presidente da SOS Mediterrâneo alega que a instabilidade que se verifica na zona ocidental da capital da Líbia, Trípoli, há 3 semanas, terá desestabilizado militares comprometidos em controlar as vias de imigração clandestina. A Agência de Refugiados das Nações Unidas afirma que o conflito em Trípoli já causou 10 mil refugiados e migrantes, e a maioria das pessoas precisam de uma assistência social urgente. Depois da queda entre junho e agosto, o número de migrantes voltou a subir em setembro, de 3.914 para 6.228. Lembre-se que a Europa promete acolher 25 mil refugiados até 2019. Está tudo visto no jornal. Graças pela atenção dispensada. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.